Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Amados e amadas de Deus, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, amados e amadas de Deus, estamos celebrando o domingo de Pentecostes, o domingo do derramamento do Espírito Santo. A graça do Pai e do Filho. O amor entre o Pai e o Filho é tão grande que gera o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Um Deus em três pessoas, que ao mesmo tempo é um, ao mesmo tempo são três. Só que o mais importante hoje que queremos refletir é sobre esse derramar do Espírito Santo. O derramar do Espírito Santo não é narrado para nós no Evangelho, mas é narrado através do evangelista Lucas, que escreve o Evangelho e depois narra também a história da igreja nascente. E fala que os discípulos reunidos no mesmo lugar, eles estavam no cenáculo, que também foi o lugar onde aconteceu a primeira missa, a última ceia. Juntamente estava a Virgem Santíssima rezando com eles para encorajá-los a pedir o Espírito Santo. E fala que, em um determinado momento, houve um grande estrondo e um vento impetuoso soprou no lugar, encheu toda a sala onde eles estavam e eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar das boas novas do Senhor, falar em novas línguas, anunciando o reino de Deus. Esse mesmo sopro que nós ouvimos no Evangelho, onde o Senhor soprou sobre Jesus, ou melhor dizendo, Jesus soprou sobre os apóstolos, recebei o Espírito Santo. Estejam cheios do Espírito Santo, cheios da graça do Espírito Santo. Também aqui em Pentecostes acontece a mesma coisa, o sopro do Espírito Santo, um vento impetuoso que derramou sobre aqueles homens e mulheres que antes estavam com medo, temerosos, porque o texto fala do Evangelho, melhor dizendo, dos Atos dos Apóstolos, fala, Lucas escrevendo, que eles estavam com as portas fechadas, estavam com medo dos judeus. Tanto aqui também fala que ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por meio dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus se coloca no meio deles. Também, nos Atos dos Apóstolos, fala também sobre isso. Fala que eles estavam reunidos no mesmo lugar, e depois o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Isso é o que nós percebemos, a força do Espírito Santo. E o que essa força faz, essa graça faz?
a esses homens e mulheres. Dão uma ousadia, que nós chamamos uma palavra chamada de parresia, um ânimo novo, uma força nova. E eles saem daquela sala, não mais com medo dos judeus, com medo de ninguém, e anunciam a pessoa de Jesus Cristo. Vão anunciar, vão falar de Jesus Cristo. E São Lucas faz questão de narrar que Jerusalém estava repleto de pessoas, porque a festa de Pentecostes era uma festa judia, era uma festa chamada da colheita, onde eles iam, antigamente, era uma festa agrícola, eles iam agradecer as sementes. Como a Páscoa, eles celebravam a saída do Egito. Depois de 50 dias, eles celebravam o quê? A festa da colheita. Claro que depois a cidade de Jerusalém não ficou mais uma cidade agrícola, mas eles mantiveram esta mesma festa. Então, muita gente vinha para Jerusalém nessa época. Muita gente. Então, a cidade, Lucas, estava repleta, principalmente de pessoas de vários lugares. Peregrinos de todos os lugares. Muita gente. Muita gente. E eles começaram a ouvir falar sobre Jesus Cristo na sua própria língua. Porque o Espírito Santo, ele é, podemos dizer, o primeiro intérprete simultâneo que aconteceu no mundo. Não havia mais confusão. A palavra de Deus, por si só, estava sendo dita a eles de forma muito tranquila, clara, para que todos entendessem. Porque Deus é assim, o Espírito Santo é assim. Ele não traz confusão. O Espírito Santo traz harmonia. O Espírito Santo traz equilíbrio. Aonde tem confusão, onde tem desequilíbrio, não tem ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é equilíbrio por natureza. O Espírito Santo é harmonia por natureza. Assim é o Espírito Santo. E Pentecostes aconteceu isso. Aqueles homens e mulheres começaram a falar de Jesus Cristo. Falavam na sua própria língua. Falavam na linguagem dos anjos. E cada um entendia na sua própria língua. O amor de Deus, a graça de Deus, a força de Deus. Eram palavras que caíam no coração daquela gente e os deixava cheios do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Eram homens e mulheres que precisavam ouvir isso. Essa é a grande graça que o Senhor continua derramando sobre nós, derramando sobre a sua igreja. O Espírito Santo traz para nós o amor de Deus, a graça de Deus, a força de Deus. É essa força que continua estimulando a igreja. E quando falo de igreja, não estou colocando a dimensão física, estou falando de igreja, corpo místico de Cristo, somos nós as pessoas. Esse Espírito Santo que continua nos dando força para a gente continuar testemunhando o amor de Deus. E nos esforçando, nos gastando para que mais pessoas possam experimentar esse amor, essa graça. Isso é Pentecostes. Isso é Pentecostes. E a igreja continua recebendo perenemente o Espírito Santo. Porque o dia de Pentecostes foi algo físico, aconteceu num dia específico. Mas não parou ali. A igreja continua sendo alimentada pelo Espírito Santo, que continua sendo derramado. É algo perene. O derramar do Espírito Santo é algo perene na igreja. Porque sem o Espírito Santo não teríamos nada, nem muito menos a igreja. Porque tudo que nós vamos fazer tem a ação do Espírito Santo. Foi isso que Jesus nos disse. E durante toda esta semana que se passou, nós tivemos a novena de Pentecostes. Durante 9 dias, o Senhor foi nos preparando para a grande graça que nós estamos celebrando na solenidade de Pentecostes. Nos preparando para a graça que o Senhor
tem reservado para nós. Tanto que Jesus disse, quando eu for, eu vou enviar o Espírito Santo. Ele irá permanecer sempre convosco. O Espírito Santo vai permanecer sempre com vocês. O Espírito Santo vai se derramar para com a vida de vocês. E daí vocês vão poder experimentar a força do Espírito. Ele será o novo advogado. Ele vai ser o novo defensor. Eu defendo vocês, mas quando eu for, o Espírito Santo virá e ele vai ser o novo defensor. Vocês vão continuar sendo defendidos por Deus. Meu irmão, minha irmã, esta é a graça que o Senhor tem reservado para nós. Esta é a graça do Espírito Santo que o Senhor quer derramar sobre cada um de nós, derramando sempre esta graça. Então que você, meu irmão, minha irmã, experimente isso na sua vida. O Espírito Santo é a graça que nós precisamos. E muitas vezes os papas escreveram, e com razão, dizendo o eterno desconhecido, porque se fala tão pouco do Espírito Santo, ou nós nos preocupamos tão pouco em conhecer essa terceira pessoa da Santíssima Trindade. Fica parecendo que o Espírito Santo é uma força, é uma coisa. Fica parecendo que o Espírito Santo é uma pomba, é um vento. Parece que o Espírito Santo são fenômenos da natureza. Não, o Espírito Santo é uma pessoa que foi deixada para estar conosco, está no meio de nós. E é Ele que nos fortalece. E Ele que todo dia nós precisamos pedir, Espírito Santo, vem e me ajuda. Dá-me a graça de experimentar aquilo que os discípulos, os apóstolos, a Virgem Santíssima experimentou. Maria, claro, bem antes de Pentecostes, mas os discípulos experimentaram, os apóstolos no dia de Pentecostes. A força, a graça que nós precisamos. Porque precisamos, meu irmão, minha irmã. Não adianta nada estruturas humanas, conhecimentos humanos dentro da igreja, se ela não for iluminada pelo Espírito Santo. As estruturas não vão servir para nada. Ou pior, serve para a nossa condenação. Porque vem a soberba de achar que eu posso fazer alguma coisa por mim mesmo. Eu sei como fazer, eu não preciso do Espírito Santo, eu já sei como é que é. Eu já sei o que eu tenho que falar, eu já sei como eu tenho que agir, eu já sei. E aí vem a decepção, porque a gente não sabe nada. É o Espírito Santo que nos impulsiona, é o Espírito Santo que nos conduz, é o Espírito Santo que nos leva a viver uma vida de santidade. E o Senhor quer que sejamos santos. Porque, meu irmão, minha irmã, todo mundo quer ir para o céu. Claro, ninguém quer ficar aqui, eu mesmo não quero. Ninguém quer ficar aqui. A pessoa quer uma vida melhor, quer o melhor. Agora, para ter o melhor, que é Deus, eu preciso deixar que esse Deus venha com a sua graça na minha vida, na minha história. Eu preciso fazer a experiência de Pentecostes. Estar cheio, repleto, transbordando da graça de Deus. Aí sim, eu vou poder viver uma vida de santidade. Quando vier as dificuldades, eu sei aonde eu coloco a minha esperança. Nas lutas diárias, e todos nós temos, o Espírito Santo é aquele que nos impulsiona, nos dá a sabedoria, nos dá o discernimento, nos dá a força necessária. Está aí. Só que não nos iludamos. O Espírito Santo, esta graça, não é mal educado. O Espírito Santo não vem a revelia sobre nós, não. É preciso pedir, é preciso nos colocar em sentimento de espera, em sentido de espera, em prontidão, e tirar as nossas reservas para deixar o nosso coração aberto à graça de Deus. Tirar as nossas falsas esperanças para experimentar a graça de Deus na nossa vida.
E assim o Espírito Santo vem. Por isso, mais uma vez, nós pedimos, vem Espírito Santo, vem sobre nós, vem sobre a sua igreja. Que o Senhor abençoe você, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.